Olha, a gente continua falando de hospedagem para os nossos bichinhos de estimação. Vou conversar agora com a veterinária Daiane Negreiros para esclarecer tudo para a gente. Boa tarde, Olá, tudo boa bem? tarde. Bom, o pessoal de casa agora que está preocupado, não, agora eu quero botar e tal, mas o que é importante a gente saber em relação às hospedagens antes de levar o nosso cão, gato, enfim? Primeiro, verificar referências positivas, né, em relação ao local. Dentro do possível, visitar o local, ver como é que são as instalações, como que os animais são acomodados, né? E em relação às creches, principalmente, ver a questão de como que é feita essa interação entre os animais, como que é o tempo de brincadeira e se tem algum funcionário responsável por ficar olhando eles, né? E ver se isso atende às suas necessidades e a do animalzinho. Uma dúvida, por exemplo, a pessoa vai viajar, quer deixar o seu cachorro na hospedagem. Existe um tempo máximo que possa colocar, tipo, depois desse tempo já é ruim para o cachorro? Existe um tempo ideal, por exemplo? Então, isso varia muito de acordo com o animal, né? A gente sabe que alguns cães são mais ansiosos, a gente sabe que hospedagem para gatos sempre pode ser um pouco estressante, que eles podem parar de se alimentar. Então, depende muito do paciente. O que a gente costuma recomendar? Que o animal faça algum período de adaptação. Vá 1, 2 dias lá no local de hospedagem e aí vê como que ele se adapta e, em função disso, verifica o tempo que ele conseguiria permanecer. Uma outra dúvida também é em relação a, por exemplo, existem pré-requisitos, o animal tem que ir vacinado, tem algumas exigências também por parte das hospedagens, né? Sim, né? Na verdade, a maioria dos locais assinam um contrato, né, no início e tem uma série de exigências, né? Principalmente protocolo vacinal atualizado, vermífugo e controle de ectoparasitos, como pulga e carrapato. Isso é exigência praticamente em todos os lugares. Uma outra dúvida, por exemplo, quem mora em apartamento e deixa o seu gato ou seu cachorro o dia inteiro, aí essa pessoa tem condições, de repente, de deixar 2 ou 3 vezes por semana o seu animalzinho de estimação numa hospedagem. É recomendado? É melhor do que ficar o dia inteiro o animalzinho sozinho no apartamento, por exemplo? Depende também do caso, né? Se é aquele animal que tem bastante energia, um animal mais jovem, um adulto jovem, às vezes vai ser muito benéfico para ele passar o dia brincando com outros cachorros, com gente orientando, né? Do que ficar sozinho em casa e não gastar essa energia, né? Então, tem benefícios, mas também depende muito do animalzinho. Existe algum tipo de fiscalização dessas hospedagens? Como é que funciona? Então, é exigido um alvará, né, da prefeitura, mas assim, em termos de órgão de veterinária, não tem. Não é exigido que tenha um representante técnico, por exemplo, mas a gente recomenda que toda hospedagem tenha um veterinário vinculado para prestar assistência. Em casos, por exemplo, de afastamento, de viagens, o recomendado é procurar uma hospedagem se o animal for ficar sozinho mesmo, né? Né? Ou ter, por exemplo, alguém de confiança ou contratar alguém para ir no apartamento, na casa, cuidar desse animalzinho. Mas, de maneira geral, a hospedagem, principalmente para cães, ela cai muito bem porque tem brincadeira, o tratador alimenta, né? E hoje em dia está cada vez mais moderno. A gente tem lugares que tem câmeras que o proprietário pode ver, estando lá na Europa, observar seu animal ali. Como né? na matéria, né? Que ele acompanha, né? Fica pelo comunicação. WhatsApp, sim. Existem hospedagens para outros bichos, além de cachorro e gato? Existem, né? Coelhos, hamsters, animais mais exóticos, né? Existe essa possibilidade. Mas, claro, é um pouquinho mais complicado porque eles são animais mais estressados. Mas existe. Você estava falando que os gatos podem ficar um pouquinho estressados, né? Mas tem também tem os que se adaptam, né? Nesse tipo de hospedagem, né? Por isso que a gente sempre recomenda o período de adaptação, né? Antes do tutor ir viajar, e 1 ou 2 dias lá, levar o gatinho, ver como ele fica. Porque gato, quando muda de ambiente, eles geralmente estranham, né? Então, às vezes é melhor deixar em casa, saber que alguém vai lá cuidar, ou ver se o animal realmente ele consegue se adaptar. E no caso de acontecer algum problema, por exemplo, um animal se machucar, ou enfim, a pessoa está utilizando o serviço e não ficar satisfeita, tem algum local que pode reclamar ou procura o PROCON normal? Geralmente procura ou pede para fazer uma avaliação com o veterinário para ver o que aconteceu exatamente, mas geralmente é PROCON, né? Então, os principais cuidados. Tem mais alguma coisa que você acha importante a gente estar alertando o pessoal de casa em relação às hospedagens? Principalmente verificar instalações, né? Tentar fazer o máximo possível com que o animal tenha em casa, que ele vai ter na hospedagem, para ele não estranhar tanto. Então, se aquele animal que está acostumado a ter a sua caminha, dormir com cobertor, né, comer num potinho específico de ração, a gente recomenda que, dentro do possível, tudo isso seja levado para o local
da hospedagem e repassado para quem vai cuidar deles. Esses períodos de hospedagens podem influenciar no comportamento? Ele pode mudar depois de ficar algumas temporadas, por exemplo? Sim, né? A gente nota que tem alguns animais que parece que ficam bravos com o proprietário, né? Que chega em casa, está um pouquinho mais arredio, ou está muito elétrico porque ficou muito tempo brincando com outros cães e isso ele não tem no dia a dia, né? Então é muito variável, depende muito da raça, do animal, de como ele é criado, mas sim. Se acontece, por exemplo, do animal voltar diferente, o que o dono faz nessa situação? Então, primeiro tem que verificar exatamente o que é esse diferente, né? Se é uma questão comportamental ou se pode ser uma doença, né? E nesse caso a gente recomenda que passe pela avaliação do veterinário e verifique junto ao local da hospedagem o que pode ter acontecido, o que foi que aconteceu de diferente, para tentar verificar o que está acontecendo. Muitas informações, agora o pessoal de casa já sabe, então, tem que verificar tudo certinho, tem que olhar o local. Quero agradecer, Daiane, muito obrigada pela presença. E na segunda-feira que vem a gente tem mais Mundo Animal com mais informação.